do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, que na Sul-Americana, os dois brasileiros que seguem vivos também já sabem e conhecem seus adversários. O Fluminense pega o Lanús, decidindo no Maracanã, enquanto o Atlético Mineiro encara o Bolívar na altitude temida de La Paz. A saideira do giro de notícias, registrar que o Tottenham enfim aceitou pagar 80 milhões de euros ou 506 milhões de reais ao Manchester City para ter a contratação de Savinho. Era exatamente esse o número desejado pelo Manchester City. A tendência é que o negócio aconteça, até para que o Rodrigo possa ser comprado do Real Madrid para o Manchester City, no lugar do Savinho. O Atlético, a quem acompanha de perto essa negociação do Savinho, ele pode faturar cerca de 8 milhões e 600 mil reais por ser clube formador. O Galo tem direito a 1,7% de qualquer negociação que envolva o atacante formado na base. Bora falar agora sobre um desafeto de Vini Júnior que pode virar reforço do Galo. Negociações em andamento, o Atlético já fez uma proposta oficial ao Mallorca, time espanhol, pela contratação de Pablo Maffeo. Esse é um lateral direito de 28 anos de idade, formado na base do Manchester City e que começou a jogar no futebol espanhol, primeiro vestindo a camisa do Girona. Desde então já esteve no Stuttgart, no Huesca e está há 3 temporadas jogando pelo Mallorca. Ele se tornou um algoz, um rival, um concorrente, um desafeto do Vinícius Júnior nos confrontos entre Real Madrid e Mallorca, um provocando o outro. O Maffeo inclusive faz gestos de choro, dizendo que o brasileiro chora nas divididas. Em determinado momento, o Maffeo chegou a dizer que o Vinícius Júnior não aguentaria 10 segundos num ringue de boxe contra ele. Pois bem, de acordo com a imprensa espanhola, o Atlético teria feito uma proposta de 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais. O Galo não confirma as cifras, mas admite as tratativas e espera contar com o Maffeo o mais breve possível. Só para completar, jogador que está no Mallorca desde 2021 e na última temporada somou 31 partidas com 2 assistências. Só para completar, preciso contar que o Galo venceu mais uma vez o Godoy Cruz, vitória por 1-0, dessa vez na Argentina. Atlético que está se tornando o grande terror dos clubes argentinos. Ele não perde para os gringos há 13 partidas com 9 vitórias e 4 empates, quase 80% de aproveitamento. O último revés em 2020 contra o União fora de casa. O adversário do Galo, como eu já contei nas quartas de final, será o Bolívar, time cujo dono é Marcelo Claure. Se atleticano vai lembrar dele, recentemente o Claure foi apontado como um dos interessados em investir no Clube Atlético Mineiro. Vamos pegar um dos temas aí da pergunta do Cláudio, que é a sequência, né? Vale destacar que o Galo tem brasileiro no fim de semana, um duelo contra o São Paulo, e para mim o brasileiro é sempre importante, né? Não tem como tirar a importância do Campeonato Brasileiro, mas em um contexto de 2 confrontos de Copa, Ale. Sendo que o segundo confronto de Copa é muito mais pesado do que esse de hoje, né? É a Copa do Brasil semana que vem, tendo um clássico contra o Cruzeiro. O que fazer domingo, Ale? Eu entendo também que o brasileiro tem a sua relevância, você não tem a dúvida disso, que tem a sua importância. No ano passado, o Atlético já sofreu com o Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça, chegando na última rodada, precisando do resultado para não correr risco de ser rebaixado, e isso é realmente absurdo. Nesse momento, o Atlético está a 5 pontos da zona do rebaixamento, o que também beirou absurdo, embora tenha 2 jogos a menos, é o mesmo 5 pontos que está do G6, por exemplo, que é um dos objetivos do Atlético nessa temporada. Mas nesse caso específico, eu sei que quartas de final da Copa do Brasil já seria bem importante, né? Já seria um negócio bem bacana em todos os sentidos, esportivamente, financeiramente, enfim. Agora, em se tratando do clássico, do peso do clássico, que a gente sabe que muda toda a temporada, né? Além de aproximar uma vaga à semifinal, com chances, inclusive eu tenho essa ideia de que o mineiro que passar é favorito, e é um tanto favorito contra Corinthians ou Furacão. Eu, no Campeonato Brasileiro, faria um time bem alternativo. E aí, radicalizando bem, viu? Porque é claro que a gente sempre fala da ciência, e eu não brigo com a ciência. Já briguei com quase todo mundo na comunicação, mas com a ciência não. Não brigo com a ciência, mas nesse caso não é nem isso. Os caras que ainda tiver ali mais ou menos saudável e for muito importante, eu nem corro o risco.
E aí você dá oportunidade para alguns jogadores que tem uma minutagem menor e que tem que mostrar serviço mesmo, que estão devendo. Por exemplo, o caso do Júnior Santos, você pode até tentar dar um pouquinho mais de jogo para os atletas que chegaram agora, o Biel, por exemplo, o Renier. O Alexander já tenho dúvida se eu coloco, sabe? Dou um pouquinho de rodagem pro menino, dou uma continuidade pro Vitor Hugo, o Ivan Roman, sabe assim? Vou fazendo ali uns testezinhos para ver, mas não me preocupo. O mais importante para mim do confronto contra o São Paulo é não perder ninguém para a Copa do Brasil, Cirilo. Vinícius Andrade, que pensar pro fim de semana? Primeiro fala Cláudio Rezende. Não, é só para lembrar, né, que o Atlético nesse jogo já tem 3 desfalques certos, né? Sim. Na verdade, 4, né? Com o Dudu. Dudu tem que cumprir a última partida daquela suspensão. Não acaba essa suspensão agora, depois também, o Dudu fica livre. Não acaba nunca. Nossa Senhora. Vai acabar agora contra o São Paulo. Eu já desfiz a minha conta no Twitter, viu? Para não ter perigo. Porque é complicado. O Dudu, então, tá fora. O Hulk recebeu o terceiro amarelo. E o Coelho... Restabelecer a conexão de áudio com o Cláudio, mas é Coelho, Alonso e Hulk, né? Que o Cláudio estava destacando o suspenso. Coelho e Alonso foram expulsos no último jogo. É isso. E o que fazer pro fim de semana, Vinícius? Fausto Vera e seus amigos pra esse jogo. Não tem muita conversa. Amigo do Fausto Vera é bom, hein? Não, só voltando aqui. Coelho e Alonso foram expulsos, né? Então, Alonso, Coelho, Hulk e Dudu. Esses 4 não podem jogar no domingo. Perfeito. Mas eu compartilho, assim, da opinião do Alê. É lógico que o Campeonato Brasileiro não dá pra largar. O exemplo do ano passado, ele tá escancarado, em que muitas vezes, né, o Milito colocava um time reserva, até porque o elenco, ele é mais limitado do que esse ano, em termos de peças, de opções. O Cuca tem usado os titulares, e mesmo assim o Atlético não tem conseguido bons desempenhos e bons resultados. Só que para esse jogo do final de semana, ô Cirilo, aí é um caso à parte. É véspera de uma decisão de Copa do Brasil contra o seu maior rival, então não dá para correr risco. É lógico que a dupla de zaga, não tem como você tirar um que vai jogar contra o Cruzeiro, porque ou é o Ivan Roman ou o Vitor Hugo. Até acho que pelo jogo de hoje, o Vitor Hugo se credencia até para jogar contra o Cruzeiro. E zaga só tem 2 pro fim de semana também, então tem que jogar só eles mesmo. Exatamente. E o Vitor Hugo é até bom que jogue, porque tá precisando de ritmo. Né? Tinha muito tempo que não jogava, entrou em campo hoje e foi bem. E então, tudo certo, joga contra o São Paulo. Pra direita, você já não tem muitas opções, porque o Saravia não tá à disposição. Mas aí, a gente falou, né, que até que o menino poderia ser escalado hoje, aí pode escalar o menino pro jogo contra o São Paulo e descansar um pouco o Natanael. Vai ter que mexer muito, né? Vai ter que mexer muito, que diminui as chances de uma vitória contra o São Paulo, que não é impossível, mas diminui. A verdade é o seguinte, o Atlético tinha que ter ganhado do Grêmio, pra ir jogar tranquilo contra o São Paulo, e aí um resultado lá, uma derrota, não seria, né? Não teria um impacto tão grande. Nesse momento tem, mas vai ter que correr esse risco. Não tem como, eu não arriscaria entrar com nenhum titular, à exceção do Vitor Hugo, que deve ser, eu imagino, também titular contra o Cruzeiro, mas também tá precisando de ritmo. Quanto a desempenho, a história do desempenho melhorou um cadinho hoje, como é que você observa o jogo? Joga um pouquinho